Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 31 de janeiro, estamos concluindo o mês de janeiro, neste dia de hoje também, domingo da quarta semana. Somos convidados a acolher a palavra de Deus, de um modo especial, pedindo o auxílio e a proteção para que possamos cada vez mais nos aproximar deste Deus que nos ama, diz Dom Bosco. Dom Bosco, que procurou em sua vida dedicar-se à palavra, ao cuidado dos mais pequeninos. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." A fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia, hoje dia 31 também é dia de Dom Bosco. Procure na internet com um tempinho algo sobre a vida deste grande santo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos avançando neste caminho e no percurso do tempo comum. Cada discípulo vai sendo aos poucos familiarizado com o reino de Deus. Reino este que é anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Com um único propósito, com o propósito de assumir este reino de Deus em nossa vida. Por isso a liturgia deste quarto domingo do tempo comum nos convida, a cada um, homem e mulher, a vivenciar uma profecia verdadeira, que é uma das mais belas virtudes daquele que se propõe ao seguimento de Jesus Cristo. Nosso mundo sempre precisou de uma palavra profética, a fim de que os corações pudessem se voltar a Deus. E agora, com toda certeza, não se faz diferente. Reunindo-se, pois, ao redor da palavra de Deus, pedimos neste domingo que o Senhor possa nos dar a graça de compreender a sua palavra. No Evangelho de hoje, nós ouvimos, amados irmãos e irmãs, Jesus que está vivenciando então o seu ministério. Se encontra em Cafarnaum, está no templo, e no templo ele começa a ensinar. E ensina como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Palavra e vida em Jesus se configuram profundamente.
Seu testemunho é um testemunho autêntico e cheio de verdade, e todos são capazes de perceber isto. Quando Jesus expulsa o espírito mau deste homem, muitas das pessoas que testemunham o fato ficam admiradas diante da autoridade que Jesus tem sobre também as realidades, sobre os espíritos malignos. Jesus tem a autoridade. Embora em várias partes do Evangelho isso possa ser usado contra Jesus para dizer que ele vem do mal e por isso tem autoridade sobre os espíritos maus, como nós vamos ouvir mais adiante, que Jesus expulsa os demônios por meio de Beelzebu. Este trecho de hoje é reconhecida a autoridade de Jesus em um sentido mais profundo. Não como esta vivência de que Jesus está expulsando os demônios com outros demônios. O trecho que escutamos, isso testemunha a autoridade de Jesus que alcança a todos sem distinção. O evangelista São Marcos hoje não se limita a este pequeno trecho para explicar a autoridade de Jesus, mas é com o conjunto de todo o seu livro que ele vai demonstrando a credibilidade e a autoridade de Jesus. O Evangelho de São Marcos, amados irmãos e irmãs, é para nós um itinerário do discipulado, do segmento de Jesus Cristo. Daí vem a autoridade da sua profecia. O profeta verdadeiro é aquele que indica o caminho correto com suas palavras e testemunha a vivência desse caminho com suas ações. Jesus vai testemunhando, vai dando a conhecer este caminho, que é Ele mesmo. Jesus mostra uma atitude muito diferente daquela que era comum entre as autoridades da época. Autoridades que também concentravam o poder religioso. Com frequência, os chefes das sinagogas, sacerdotes e mestres da lei cobravam o cumprimento dos preceitos da lei de Deus, mas não cumpriam em seu cotidiano. Portanto, aqueles que estavam à frente pediam, mas não viviam. Jesus, além de não cobrar nada de ninguém do seu tempo, testemunha cada segundo a fidelidade completa a Deus. O que ele prega, ele vivencia. É para nós, a partir desse evangelho, amados irmãos e irmãs, um convite profundo. Todos nós devemos nos esforçar para viver como o Senhor vivia, sendo coerente com aquilo que testemunhamos, com aquilo que pregamos. A nossa vida deve ser sinal, deve ser o próprio sinal do Evangelho de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Vós sois cartas de Cristo escritas aos vossos irmãos e irmãs, não mais em tábuas de pedra, mas gravadas no próprio coração. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus nos ensina muito mais do que se utilizasse apenas de palavras, como faziam os mestres da lei. Ele nos dá testemunho, e este testemunho é reconhecido por toda a autoridade. Ele tem autoridade, porque é feito com obras, contra as quais nem mesmo os espíritos malignos podem reagir. Que o Senhor nos conceda a graça de viver como Ele viveu neste mundo. Palavra e testemunho, unidos, e assim possamos cada vez mais nos configurar ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.